Bem, aqui vamos falar de exposição. Aqui na linha superior do visor, temos 3 parâmetros que nos dão infinitas opções de configuração de exposição. O primeiro parâmetro é a velocidade do obturador. Aqui nós podemos controlar o tempo que o obturador levará para fechar e abrir, revelando a imagem. Lembrando que quanto maior for sua velocidade, menor será a exposição da foto. E quanto menor for a sua velocidade, maior será a sua exposição. Essa função nos dá a possibilidade de fazer uma foto como esta. Os objetos fixos ficam em foco e os carros que estão em movimento ficam borrados. Isso acontece porque o tempo que o obturador leva para fechar e abrir é o tempo que a imagem desejada leva para ser processada e revelada. No entanto, enquanto esse processo está em andamento, o processador da câmera está gravando todo o movimento da cena para revelar em uma única imagem congelada. Quanto mais rápido for a velocidade do obturador, mais focado vai ficar os objetos que se movimentarem durante o clique. É importante você entender que para obter um foco preciso, você deve fotografar com a velocidade 2 vezes maior que a distância focal da sua lente. Por exemplo, se sua lente for uma 50mm, você deve ajustar a velocidade para no mínimo 100. No caso de usar uma lente full frame, como esta aqui, em uma câmera do sensor cropado como essa aqui, 7D, sua distância focal deixa de ser 50 e passa a ser 75. Então você precisará ajustar a velocidade do seu obturador para no mínimo 2 vezes 75mm, que é 160. O segundo parâmetro é a abertura de diafragma. Muitos fotógrafos fazem a fotometragem da cena utilizando o mínimo de abertura de diafragma. Se a lente oferecer uma abertura de 1.4, geralmente esses fotógrafos farão seus cliques em 1.4. Isso fará com que o fundo e terceiro plano de sua foto fique totalmente desfocada. Quando essa é a intenção, então está tudo bem. Mas o problema é que muitos usam o mínimo de abertura de diafragma apenas como um recurso de exposição. Mas é preciso levar em consideração que quanto menor for a abertura de diafragma, menor será a nitidez da sua foto e, consequentemente, afetará também desfoques indesejados, como focar os olhos e desfocar as orelhas ou os cabelos. Quando eu desejo uma profundidade alta na imagem, ou seja, muito desfoque no fundo, eu utilizo no mínimo 2.8, embora seja aconselhável ajustar em no mínimo 4.0, para obter uma nitidez que te ajudará e muito na pós-produção. O ISO é o principal responsável pela exposição e qualidade de sua foto no clique. Quanto menor for o ISO no clique, mais qualidade e menos ruído terá a sua fotografia. Porém, mais escura ela ficará. Então, isso significa que você deve utilizar o mínimo de ISO possível. Eu amo fazer minhas fotografias com a iluminação natural. Fotografar com luz natural exige o máximo de conhecimento nos 3 parâmetros de exposição citadas, pois a perfeita combinação entre elas te entregará uma foto de foco cravado, com ótima nitidez e uma exposição adequada sem ruídos. Violar o mínimo possível dos critérios ditos anteriormente pode te possibilitar ter uma boa foto. Eu gosto de obedecer sempre o mínimo e o teto. No ISO, eu sempre uso o mínimo, que é 100 para Canon, e máximo de 400. Algumas câmeras mais modernas, como as mirrorless, te possibilitam fotografar com ISOs mais altos sem perder qualidade e nem ganhar ruído. Outras Nikon possuem um ISO mínimo de 50.